pegava essa ideia pelo pé da letra, né? Ainda botava culpa que dizia porque não tinha televisão em casa, né? Aí dizia que era por causa que não tinha televisão em casa. Todo mundo brincava, né? Quando a pessoa chegava numa casa e tinha lá assim, aquela leva de menino, né? 6, 8, 10, 14. Eu conheci, sei que foi isso para mim, uma das famílias aqui que a mãe ou a avó teve 20 e tanto, 22, né? Ou seja, passou 22 anos na maternidade. Você vê que lá é muito rápido, né? O menino se engaderrava na maternidade, saía, né? E pronto. Eu nem tenho televisão mais. Não, hoje é por causa do celular. Hoje é por causa do celular, tá certo? Isso é por causa da televisão, né? Então, amados, mas Adão e Eva, ele cumpriu essa missão, tá? De se reproduzir. E os dois passaram a ter essa experiência maravilhosa, que é obedecer ao Senhor no processo de reprodução entre um homem e uma mulher. Tá certo? Amém? E aí, amados, aqui no verso 4, 25 diz: novamente Adão teve relações com sua mulher, deu a luz a outro filho, chamou de Sete, tá? Mas não era o sétimo filho não, só o nome dele era Sete, tá certo? Mas aí, amados, após esse nascimento de Sete, Eva ficou muito feliz. Por quê? Porque ela havia perdido, amados, quem? Abel, porque Caim, né, havia matado Abel, tá certo? E aí, a partir desse momento, Eva ficou muito feliz, diz o Senhor, que concedeu outro filho, né, para minha alegria, tá? E depois de Sete gerou Enos. Diz que a Bíblia que a partir da geração de Enos começou-se a clamar ao Senhor, louvar a Deus, começou a se exaltar, a invocar o nome do Senhor. Ou seja, amados, essa geração começou a se voltar para Deus. Então nós temos aqui duas gerações, uma geração que caminhava e buscava caminhar com Deus, e outra geração que caminhava com o pecado, infelizmente, né? Certo? Mas essa geração que caminhava com Deus, ela vai ser bem aqui abençoada, com certeza, né? E aqui nós temos a genealogia, a descendência de Adão, tá? E no verso 27 veio aqui o nome de Enoque, né? Enoque, tá certo? Ele gerou Matusalém, que foi o homem que viveu mais na face da terra, 969 anos, né? Até então Adão viveu somente 930, né? Mas os homens naquela época viviam muito, né? Tá certo? E aí, amados, eu quero que vocês saibam que a história bíblica, né, não é só você passar uma página e se resolve o problema. Não, amado, aqui foi gerações e gerações. Sétima geração, uma geração depois do pecado, depois de Noé, a gente conta em 100 anos. Mas aqui em 7 geração e 900 e tantos anos, cada um, você vê quando eles vão gerar, eles já têm aí uma caminhada de 800, 900 anos. Quando vai gerar o primeiro filho ou vários filhos, entendeu? Então, amados, aqui é uma questão realmente, uma numerologia de tempo, tá certo? Então não dá para instalar o dedo e saber que se realmente se resolveu aqui vindo de uma página para outra. Não. Tanto que Caim casou, só tinha ele o irmão. Ele mata o irmão, depois lá na frente ele se casa, depois ele casou com quem? Né? Só Marcos diz que Adão e Eva teve filhos e filhas. Isso foi anos e anos e anos e anos. E você vê, amados, que naquela época, tá, mesmo que não sendo pela vontade de Deus, tá, as pessoas se casavam entre si, principalmente o clã, a família, para não perder, tá, aquela geração, aquele sangue de ficar ali dentro. Então, muitas vezes, amados, você vê que Abraão, a Sara era meio irmã de Abraão. Então, nessa época, tá certo? Tinha esse costume, né? Foi desenvolvido até no sentido de se procriar, tá? Mas lá na frente isso vai ser organizado. Amém? Isso aqui é só entre aspas, para que você possa entender um pouco da história bíblica, tá? É fácil? Não. Portanto, estude. Viu? Temos ótimos cursos aí, bem baratinhos, de teologia básica, que é para a gente possa entender realmente Deus e principalmente saber falar da Bíblia. Mesmo que não ficar, muitas vezes, questionando, né? Colocando coisa onde não tem, porque por falta de conhecimento da palavra de Deus, estudo bíblico, preguiça, bem? Mas deixa a preguiça de lado, vamos lá. Então, amados, diz aqui a palavra de Deus que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Enoque foi o primeiro homem a não experimentar a morte. Alguém aqui já experimentou a morte? Já. A morte doeu, já doeu, né? Esse infeliz é igual o orgulho, que mata aqui um desgraçado nessa do lado, né? Amados, eu digo porque alguém experimentou a morte, porque já houve muitos casos, né, de pessoas que deram por falecidos, né, e voltou à vida.
tá? Algumas pessoas deram falecido e voltou à vida. Isso a gente sabe da nossa história, tá? Mas, amado, a morte, ela é um simples apagar de um interruptor desse. Você apaga a luz, acabou-se. Acabou, ficou escuro, acabou-se. Isso é a morte. Muitas vezes as pessoas têm medo da morte, né? Aliás, isso é normal, tá? Esse sentimento que Deus colocou em nós. É por isso que ele está vivo até hoje, você tem medo de morrer. Quando a pessoa pega, mas esse negócio de medo de morrer é muito complicado, tá? Por quê? Porque se torna vulnerável, amados, a uma ação maligna sobre a sua vida. Porque não é normal um ser humano não ter medo de morrer. Não, eu não tenho medo de morrer, eu estou aqui da boca para fora. Porque quando chega na hora, meu filho, eu duvido, se você não corre feito um Usain Bolt, né? Você nunca deu uma carreira na vida, mas quando chega na hora de perto da morte, meu filho, não tem dor, não tem pé chato, não tem nada, meu. Você corre e depois você fala, como é que eu consegui correr tanto assim? Tá? Ou medo de morrer, meu filho. Isso é normal, é natural. Deus colocou em nós, sabe o quê? Esse exercício de querer viver. As pessoas reclamam da vida, porque está ruim, porque está. Mas quem quer morrer? Ninguém quer continuar essa vida tão ruim, mas está boa. Né? Tá certo? Amém? Mas aqui, amados, a Bíblia vem dizer que Enoque, ele não experimentou a morte porque o Senhor havia arrebatado. Mas por que isso aconteceu com Enoque? Vamos avaliar aqui, vamos analisar o contexto. O que é que está dentro dessa história aqui? Por que Enoque foi arrebatado? Primeiro a Bíblia diz o seguinte, que Enoque andou com Deus. Mas até agora Deus sabe que andava com Deus era Adão e Eva no jardim, não era não? Deus descia no mais da tarde e ele ia ver lá os filhos dele, Adão e Eva, né? Tanto que é interessante que a Bíblia fala, amados, que quando eles pecaram, né? Eles pecaram e quando Deus vinha, desceram ali naquele encontro, né, matutino ali, e ali Adão ouviu os passos de Deus e se escondeu. Olha que coisa legal. Um Deus infinito, um Deus imensurável, um Deus espírito, e Adão ouviu os passos de Deus. Legal, né? Então, amados, que eu saiba aqui biblicamente, eles foram as únicas pessoas que realmente andavam com Deus. Mas esse andar aqui não é literal, amados. Esse andar aqui, nós vamos aprender hoje, que esse andar não é um andar literal. E já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado, tá certo? Andar com Ele aqui, amados, andar com Deus é uma expressão, tá? De relacionamento. Andar com Deus aqui é uma expressão de intimidade. Andar com Deus, amados, é uma expressão de conhecimento. Amém? Amém. E aí nós vamos aprender isso, tá? Por quê? Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. E outra coisa aqui, que o Espírito Santo também me revela agora, a Bíblia diz aqui que não foi Deus que andou com Enoque, foi Enoque que andou com Deus. Isso faz toda a diferença. Amém? Amém. Hoje em dia as pessoas, muitas vezes, não sei se você já foi para cá, mas as pessoas quando a gente vai falar, não, eu tenho Deus. Não, eu já tenho Deus. Não, eu sei Jesus. Jesus, eu tenho Jesus. E sabe qual é a minha resposta para essa pessoa? Ter Deus é fácil. Difícil é Deus e Deus. Porque vai depender de uma decisão sua. Para que Deus possa ter você, precisa uma decisão de entrega. Amém? Eu tenho a minha esposa. Por quê? Porque ela se entregou a mim. E a minha esposa me tem, então eu entregar ela. É receita, né? Tá certo? Para que as coisas dê certo, né? Amém? E aqui a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus. Não diz que Deus que andou com ele. Diz que foi Enoque que andou com Deus. Então, amados, esse andar aqui, ele tem uma importância maravilhosa para nós hoje. Porque muitas pessoas dizem, não, eu tenho Deus, não, eu tenho Deus. Amados, mas eu quero saber se Deus tem. Essa é a pergunta que eu quero saber, tá? Lá em João 8, 31, 32. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade vos libertará. Mas essa libertação é através de uma verdade exposta, uma verdade conhecida. Mas essa verdade, para que ela possa acontecer na minha vida, na sua vida, eu preciso, volta aí, Gênesis 31.
feito. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes. Então, amados, para que a verdade possa vir até a mim, tá? E para que essa liberdade que Jesus tem possa acontecer na minha vida, na sua vida, eles precisam você permanecer. Permanecer, amados, dá uma ideia de quê? Uma ideia de relacionamento. Como é que você conhece uma pessoa? Quando você tem um relacionamento com ela, tá? Permanecer é a ideia de você ficar. Não? Você vai permanecer que fique, tá? Então, isso é exatamente o que Jesus está dizendo. Para que eu li esse texto e disse: se o Filho os libertar verdadeiramente, serei livre. Eu digo, bom, se o Filho, esse se é uma colocação de dúvida, mas essa dúvida não é porque Jesus pode ou não libertar. Essa dúvida é: você quer ser liberto? Essa dúvida é: você realmente sente, você tem esse desejo no coração de ser liberto? Eu vou tocar aqui no assunto, porque eu conheço a irmã Socorro França, e para mim é um exemplo daqui que eu estou ministrando. Ela tinha um filho chamado de Neguinho, né? Conheci, com certeza, ele lá tinha coisa na casa dele, mas que nada dele realmente conhecia a Bíblia, falava os textos bíblicos, conhecia a Bíblia, tinha que fazer a vez quando, mas ele ainda não tinha permanecido ali em Jesus, né? Não tinha tomado uma decisão. Isso no dia da igreja, muitas coisas aconteceram, de algumas profecias, mas amado, chegou o dia em que ele precisava tomar uma decisão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o sim chegou diante dele, e ele resolveu tomar uma decisão. E até a irmã Socorro França me chamou, ligou para mim e pediu para mim ir até o hospital onde ele estava. Chegou lá, ele falou: não, pastor, hoje eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. E eu, amados, eu fiz igual a Jesus. Você tem certeza da situação que ele estava? Eu ainda perguntei sim. E aí, você tem certeza se você quer realmente? Tenho, pastor, eu quero. Aí eu fui orei por ele. Nunca eu me esqueci, amados. Eu não me esqueci. Foi instantâneo. Ele mudou. A face dele mudou. E ele riu e ele disse: eu estou sentindo. Ele riu, eu estou sentindo no coração. Sabe por quê? Porque agora ele tomou uma decisão. Uma verdadeira decisão. Então não é Jesus que pode, é você que precisa saber que ele pode. Amém? Enoque andou com Deus. Eu pergunto para você essa noite: andar com Deus tem diferença para você? Porque a Bíblia aqui tem muita diferença. Mateus 7, 24, Eugênio. Jesus disse assim, ó, é Jesus falando, tá? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Só até eu. Jesus, amados, diante de uma multidão de pessoas, ele estava pregando o Evangelho. E ele trouxe o Evangelho a uma realidade. E ele vai falar de rocha, que todo mundo sabia. Para que serve rocha? Primeiro, amado, você vai construir uma casa, você precisa dela para quê? Fazer o quê? Você botar alicerce. Cava-se aquele buraco, coloca-se as rochas ali e depois você vem com os tijolos para levar para a casa. Por quê, amado? Porque aquela rocha que vai dar sustentação. A casa que você vai levantar, o prédio que você vai levantar. Então, Jesus estava mesmo dizendo aí, volta só um pouquinho, no 24. Jesus depois ele explicou e depois ele disse, portanto, aquilo que eu falei. Entenda agora, que quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, amados, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está aqui para nós e para mim e para você, para que ela seja praticada, não só aprendida. Não basta fazer um curso de teologia, aprender e discutir a Bíblia. Se você não praticar ela, amados, é um sepulcro caiado. Vocês sabem mais
colocar a Bíblia para as pessoas, pregar ela para as pessoas, apontar para a pessoa, jogar um peixe, jogar uma carga na pessoa, porque você mesmo tomar ela para si. Então Jesus disse que quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é um homem prudente, é uma pessoa prudente. É quem realmente não só conhece a Bíblia, mas torna ela a prática de vida. Amém? Então, amados, quem faz isso, anda com Deus. Quem coloca a palavra de Deus em prática, anda com Deus. Como, amados, que você vai conhecer a Deus? Como que você não... hoje, antigamente as pessoas viviam as suas religiões porque elas ouviam falar. Não, eu ouvi falar e hoje eu sou de tal religião. Mas você conhece? Não. Você sabe quem é Jesus? Eu sei, ele morreu aí e tal. Não tem esse conhecimento. Por quê? Porque está só de ouvir falar. Ainda que a Bíblia diga que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas é um começo, isso é um início, é um ponto de partida para a sua caminhada de fé. Não se resume a menos ouvir, pronto, acabou-se, tchau. Não. É apenas um ponto de partida para um começo de caminhada com fé com o Senhor, de andar com o Senhor. Amém? Amém. Então, amados, Jesus está dizendo que quem pratica essas palavras é um homem prudente. E essa prática, amados, me leva aqui a voltar novamente ao texto. Enoque andou com Deus. Amados, aqui é uma evidência muito forte, amados, de um relacionamento, ou seja, daquele que cumpre as palavras de Deus, daquele que cumpre a vontade de Deus. Ei, mas Enoque não tinha isso aqui que nós temos hoje. 66 livros, Enoque não tinha, olha aí. Mais uma evidência forte para que nós realmente tenhamos esse posicionamento de andar com Deus. Porque Enoque não tinha. E de onde Enoque, amados, tinha conhecimento de Deus? Por causa dos seus pais, dos seus ancestrais. A geração, amados, após a queda, uns escolheram andar pelo caminho do mal. Você lembra daqueles que Caim gerou? Qual era o comportamento daqueles homens até hoje? Até hoje. Mas, amados, os filhos de Adão, eles tomaram uma decisão. Então, amados, você andar com o mal é uma decisão sua. Deus não criou o mal. Amém? E então, amados, andar com o mal é uma decisão do homem. Fazer o mal é uma decisão do homem. Muitas pessoas estão no caminho do mal, fazendo mal, mas eles querem responsabilizar esse estilo de vida dele a alguma coisa que aconteceu a ele. Isso é um irresponsável. Não, eu estou nessa porque está tirando a responsabilidade dele e jogando em alguém. Porque meu pai nunca conversou comigo. Não, eu estou nessa porque minha mãe não falou comigo. Eu sei que tem os traumas de infância, isso começa desde pequenininho, tá? Mas hoje lá nós temos a neurociência, temos todo mundo amados para poder descobrir, descascaviar essa neura dentro da cabeça da pessoa. É possível. Com essa multidão, essa enchente de informação que nós temos hoje, as pessoas me dizem, porque eu fiquei com mal por causa disso, porque eu estou assim, amado, você está se respaldando, amados, e apegando aquilo que você está com vontade realmente de fazer. Né? Quando as pessoas querem fazer algo, amados, e muitas vezes sabe o que é errado, ela não pergunta conselho para ninguém, ela vai e faz, depois que ela acaba, ela vai buscar um conselho. Enoque andou com Deus, ou seja, Enoque estava ali de acordo com a vontade de Deus. E é interessante, amados, que nós não temos aqui mais papel para trás, para poder Enoque se apegar a essa realidade de andar com Deus, ou seja, Enoque escolheu de um mal, Caim escolheu fazer o mal, e é porque Deus avisou, foi. Eles vieram ofertar ao Senhor, porque os pais dele ensinavam a ele. Eu achei tão linda, mas agora à noite, o Nenzinho, eu vi ali ele botando dinheiro na mão do Isaac, eu disse, será que ele vai saber o que é que ele tem que fazer? Aí o Nenzinho trouxe o Isaac, o dinheiro, ele chegou aqui, botou aqui no gasofilácio, você achei legal? Ensina o caminho que o teu filho deve andar. Amém? Amém. Então, amados, esses homens aqui, amados, eles tinham a informação de quem era Deus, porque Adão e Eva foi gerado por Deus. Adão e Eva, amados, filho de Deus. Amém? Mas eles também sabiam que eles tinham escolhido tomar um caminho do mal, um caminho errado, e eles estavam pagando um preço por causa disso. Só, amados, que eles, apesar de estarem tendo pecado contra Deus, eles passaram essa informação para os seus filhos. E essa informação veio de geração em geração. Eles não tinham a Bíblia para ler, eles tinham os ouvidos para ouvir. E foi passado, e essa geração, amados, tinha a oportunidade de escolher. Isso se chama livre-arbítrio. Amém? Você escolhe o caminho que deve andar.
Não culpe seu pai, não culpe sua mãe, não culpe sua geração, não culpe não sei de quem não. Não descobri que os meus ancestrais, meu passado fazia isso e tal. E aí tu vai decidir andar nessa porcaria de vida? Não, eu estou aqui porque eu descobri. Conversa tua, você escolheu. Eu estou aqui, amado, porque eu escolhi. Deus chama e você tem a decisão nas suas mãozinhas. Você escolhe. O médico, você vai ao médico e ele chega, olha rapaz, ixi, você está com isso, eu vou passar esse medicamento. Quem é que deve tomar a decisão de tomar o medicamento? Você, não é o médico não. É você que tem que comprar, é você que tem que botar na sua boquinha para ela engolir. Tiago 22, no jeito. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a quem? A si mesmo, né? Enganando a você mesmo, porque rapaz, a gente é tão assim, do jeito que a gente tenta enganar. Você já tentou se enganar? O pessoal tenta enganar até a Deus, rapaz, né? Que é impossível enganar a Deus. Você pode enganar os homens, mas a Deus você não consegue. Mas aí tenta, né? Quer fazer alguma coisa, pecadinho e tal ali, aí, assim como se Deus não tivesse vendo. Amados, os olhos de Deus estão toda a face da terra. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Você faz aquilo que sabe que está contra a palavra de Deus. E é mais assim, aí encontra algum, é mais. Esse é mais é que eu faço um negócio. É, mas é porque também porque também é muito exagero. Aí chega a pessoa de jovem e gosta de dizer isso. Não tem nada a ver. Esse nada a ver tem lascado tanta gente. Tem levado tanta gente, amado, para a sarjeta. Não tem nada a ver. É exagero. É porque é literal. Não é porque está no Antigo Testamento. Amado, que eu entendo, a Bíblia foi inspirada por Deus. Será possível que a gente agora tem uma autoridade celestial de agora dizer, não, isso aqui não presta, isso aqui não presta. É porque eu vejo muita gente discutindo isso. E o pior, gente estudada. Aqueles homens com aquela barba desse tamanho, que parece um Zé Budito. Aí chega e diz, porque é assim, tal, que é no antigo, o pessoal quer espada da lei. E quando fala em dízimo, vixe, piorou. Não é porque o dízimo estava na lei. Aí dá vontade de eu dizer, eu olho para a cara do mundo, o antigo estava no antigo, na lei, porque os homens traziam oferta de bicho, animal, tal. Eu digo, meu Deus, porque a pessoa estuda tanto, é tão burra, é tão ignorante. Porque eu não sou erudito na palavra de Deus, mas eu não vou estudar mais ainda. Mas eu mato nos textos, eu me lembro. E eu me lembro muito bem que Jesus chegou para os mestres e fariseus, e eles nem falaram, mas Jesus disse assim, não pense que eu vim revogar a lei, ou seja, passar por cima da lei, ou inventar uma lei por cima dessa lei que está estabelecida, foi o meu pai que estabeleceu. Eu não vim fazer isso, eu vim cumprir. Eu vim cumprir a lei, o Filho de Deus. Aí chega um filho de Adão e Eva e diz, não, isso aí está no Antigo Testamento, isso aí é porque ele começa. Não é, assim, tem que me provar se realmente tal, mas não preciso provar nada. Eu faço o que está estabelecido aqui. E você que toma a decisão, não vou provar nada. Que história é essa? Agora eu posso explicar para alguém que esteja com interesse de conhecer as Escrituras, não conhece errado. Aí eu posso explicar e ajudar essa pessoa. Mas está provando? Está debatendo, provando? Não é memória. De jeito nenhum. Então o Tiago diz, amados, que deixe de ser besta. Você está enganando assim mesmo. Você já conhece, você já ouviu o pastor dizer. Acho tão legal criança, mas às vezes ele pensa que criança não está prestando atenção em tudo. Mas quantas vezes, amado, já vi relato aqui de criança, Titi, na casa dela, não faça isso não, que o pastor disse. Ele pensa que eles estão investindo, mas os ouvidos estão abertos, viu? Eles sabem, eles recebem uma beleza, o HDzinho zerado, né? Aí várias vezes ele comentou, rapaz, está lá, o pastor, epa, o pastor disse, zerado, tá vendo? Tu não aprende quando a gente quer, agora também tu não aprende quando não quer. Você engana, né? E foi mesmo? Ixi, eu nem sabia. Eu não deve ser mesmo, fica com cara de banana. Tá? E vence ainda mais. Vamos lá. 1 Samuel 15, 22.
eu quero trazer a Bíblia, os textos bíblicos que possa realmente estar aqui respaldando essa atitude enorme. 1 Samuel 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto ao se obedecer a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão melhor do que a gordura de carneiro. Foi o que ele fez. Amados, Deus deu uma ordem para Saul: você vá lá, destrói esse exército, não traga nada, elimine tudo. Saul pega e destrói o exército, mas disse que pegou uns boizinhos que eram para sacrificar e tal. E aí Moisés chegou e disse: Samuel chegou e disse assim: vem cá, o que é isso que está ouvindo? Não, é porque o Senhor está dizendo para sacrificar o Senhor. Está vendo? Se enganando a si mesmo. Tentando enganar o profeta de Deus, até poderia, mas só que o Senhor estava à frente, né? E aí, amados, que foi que Samuel disse para Saul: acaso não tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto ao que se obedecer à sua palavra? Está vendo? Tem gente que quer sacrificar, mas não quer obedecer. Tem gente que quer sacrificar, pagar promessa, fazer não sei o que, sacrifício, cortar, não sei o que, andar de joelho, passar não sei o que, dar o jejuar, mas não quer obedecer. Você está fazendo aquilo ali para você, para trazer um benefício próprio para você, para poder você se realizar pelo aquilo que você está fazendo. Foi isso que o Senhor fez. Ele queria glória para ele mesmo. E o Senhor foi e disse: cortei, está cortado, fora, deletei você desse ministério. E ele tentou fazer tudo no mundo. Quando o Samuel ia sair, ele pegou, segurou na roupa do Samuel. Não, Samuel, peraí que eu vou fazer sacrifício. Rasgou a roupa do Samuel. Aí Samuel olhou para ele e disse assim: assim como você rasgou as minhas vestes, o Senhor rasgou o seu reinado. Eita palavra. Amado, tem gente brigando com Deus. Eu quero dizer para você: cuidado. Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também vai ceifar. Ou seja, aquilo que você planta vai colher. Deus está falando com você essa noite. Não desobedeça ao Senhor. Amados, eu era apaixonado por futebol. Gosto mais de futebol. Bola, então. Eu não gosto de assistir negócio de jogo na televisão, não. Eu gosto de jogar. E passei a minha vida toda fazendo isso. Só, amados, que quando o Senhor me chamou, eu continuava jogando bola. No começo da caminhada, ali, novo convertido, eu tinha um time de futebol, eu tinha um time com crianças. Eu tinha 2 meninos que jogaram no meu time lá, meu amigo, se vinha esses pessoal de fora da época que levavam ele para jogar na bola, craque. E o pessoal já estava nessa época querendo montar time de mulher. Dava até certo, porque eu escolhi a minha esposa para jogar no meu time. Ela jogava bola também. Conhecia o campo de futebol. E aí, amados, eu deixava de ir para o culto de quinta-feira, quando eu vim para poder jogar bola, porque era noite, só site era noite, né? Eu deixava, mas estava ali buscando ao Senhor naquela primeira essência. Amados, eu não sei qual foi. Ei, você aqui já leu o texto da Bíblia? Que você leu o texto e de repente ele não está mais. Amados, quando Deus quer falar com você, Ele escreve textos novos. Ele escreve aquilo que Ele quer falar com você. Rapaz, olha que coisa interessante. Além daquilo que já está escrito, Deus ainda escreve, amados, coisas novas. Só você. Eu já vi várias pessoas falar isso, eu digo, mas eu não sei onde é que está. Mas eu sei que eu li aqui um texto da Bíblia, o Senhor disse: corte o cordão umbilical. Eu disse: cortar o cordão umbilical, Senhor. E pensei, aí eu já sei. Alguém me faz de besta, né? Eu já sei. Cordão umbilical de quem? Do mundo. Ei, não adianta você estar aqui na igreja. Continua ligado ao mundo. Cordão umbilical. Você sabe para que serve o cordão umbilical? É o canal pelo qual a criança recebe todo o alimento da mãe dela, da mãe dele. Quando o menino nasce, bota a mãe dela. Roxinho, sofrido que só. O indivíduo desse nasce, a gente quer mandar alguma coisa. Acabou, suou muito, as pobres ficam desparecidas. Leva um tempo para se erguer novamente, para poder tudo voltar para o lugar. Né? E aí, amado, o cordão umbilical, você recebe o alimento. Aí tu está na igreja, ligado ainda com o cordão umbilical no mundo, tu está recebendo o alimento de onde?
Aí o senhor diz, corta o cordão umbilical. Eu digo, aí eu li os textos bíblicos, eu li a Bíblia todinha em 4 meses. E os textos bíblicos estavam aqui no meu quem. E o senhor dizia, melhor obedecer do que sacrificar. Porque senão o pau vem, se não obedecer, porque papai ama. Aí eu disse, como eu não aguento muita borrada, né? Eu vou obedecer. Aí eu cortei o cordão umbilical. Fugi, os homens ficavam atrás de mim, não. Eu vinha do trabalho, nada, aí eu vinha no canto passar um quilômetro distante, mais longe do caminho da minha casa, só para não passar em frente do campo de futebol, ou aquelas pessoas que eu conhecia. Eu digo, Senhor, parei, tá bom, parei. Louvado seja Deus. Aí para poder assim, eu não teimar novamente, ainda tem meu dia desse aqui, tem umas artrosinhas aqui no meu joelho, perturba que só peste. Esse negócio, a doer, negócio de artrose, né? Então, aí eu ainda fui jogar no canto só sai, ainda fui jogar depois, aí eu pensando que estava bom ir lá na igreja, alugar no campo lá só sai, então eu fui jogar, no outro dia eu estava com a perna no rio. Aí eu, que negócio é esse? Amado, cama novo meu, não dando a perna sem querer, dobrar ele estralando, doendo. Aí eu fui no médico, fiz uma ressonância, fiz não sei o que, o médico disse, mas sim, você está com artrose. Eu disse, eu disse que velho, mas dá em atleta também. Aí eu digo, amém, Senhor, como é que não para, né? Amém. Mas eu também tenho uma história. Tem um irmão também, lá da igreja, Pernambuco. Foi andar com a chuteira no pescoço. Não sei o que eu estou contando essas coisas aí. Eu andava com a chuteira no peito, andava com a chuteira no pescoço. Deus falou com ele, ele não obedeceu. Ele continuou, não chegou para vocês, olha, o Senhor está dizendo para vocês, se você não parar, ele vai parar. Ele não obedeceu, não, eu vou, é só essa vez, tal. Amados, eu adquiri uma artrose no quadril, que ele quase queria estar na igreja, eu chegou a andar de cadeira de roda. Você não como é que ele está ainda hoje, sofrendo os dores, com pandemia, ninguém resolve. Eu vi com Deus, botar a mão, ninguém resolve. Tá? Nem oração forte. Meu filho não quis parar, fazer o quê, né? Amém? Amém? Obedecer é melhor do que se lascar. Tá certo? Isso aqui é a Bíblia do Nordeste. Sacrificar. Amém? Amém? João 14,15. Então, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha aí, amor versus obediência. Como é que você diz que ama a Deus e não obedece a Deus? Não, eu amo a Deus, irmão. Mas cadê, amados, a sua expressão de amor para consigo? Ei, presta atenção aqui. Enoque andou com Deus. Significa, amados, que Enoque amava a Deus. Significa que Enoque obedecia a Deus. Significa que Enoque tinha temor a Deus. Amém? Amém. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, amados, é amor versus obediência. Quem ama obedece, quem ama sacrifica, quem ama libera. As pessoas hoje matam por amor, nunca foi, amados. Porque quem ama morre por amor, não mata por amor. Jesus morreu na cruz por amor. O Pai sacrificou o filho dele por amor. As pessoas não, por que você matou? Não, porque eu mato essa mulher, ela me abandonou, não foi por amor. Porque quem ama, dá vida. Quem ama, amado, libera. Quem ama, a expressão de amor é liberdade. Tem uma pessoa que é aprisionada, tem uma mulher, não, porque eu morro de ciúme, não é ciúme não. Isso é egocentrismo. Essa pessoa não vale nada para você. É apenas o seu egocentrismo. É aquilo que ela serve, aquilo que ela pode oferecer para você. Isso não é amor, não. Porque o amor libera, o amor dá liberdade. Amém? O amor, amados, ele tudo sofre, tudo crê. Tudo se espera. É um amor de liberdade, não de prisão. Mas, amados, é o resultado da nossa obediência para com Deus.
A sua expressão de amor, amados, para com Deus, sabe o que é? Senhor, amém, eu te obedeço. Eu escolhi obedecer. E obedecer, amados, vem de uma forma que não é fácil. Mas eu vou dar um exemplo aqui para você. Amém? Hebreus 11, 5 e 6. A outra parte, amados, que fala sobre Enoque, é o escritor de Hebreus, que todo mundo atribuiu ao apóstolo Paulo, tá? E ele teve tremendas revelações acerca dos homens de Deus na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 5 diz assim: pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus havia levado, pois antes de ser levado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Aqui está dizendo que Enoque andou com Deus. Lá, o escritor de Hebreus, pela revelação do Espírito Santo, ele diz que Enoque agradou a Deus. Mas que coisa muito maravilhosa. Então, amados, o resultado dessa intimidade com Deus foi tão forte que Deus disse: eu não vou permitir que a morte leve o meu filho. Por quê? Porque até então, amado, a morte tinha uma certa liberdade. Mas depois que Jesus veio à terra, amados, ele tomou a chave da morte. Amém? E é por isso que o Senhor diz: toda a vida pertence a mim, só eu posso tirar. Então, amados, esse andar com Deus, ele envolve, amados, uma forma de eu agradar a pessoa. Tá? Olha Hebreus 5, 8, 8 ao 9. Agora, amados, é fácil agradar a Deus? Não, nunca foi. Mas como, pastor? Pergunta para Jesus, vamos saber aqui. O escritor de Hebreus diz assim: olha, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que lhe e o quê? Igreja torna. Todos que lhe obedecem. Então, ele tornou-se Jesus a fonte de salvação. Mas essa salvação só pode acontecer na minha vida se eu obedecer. Está vendo? Amado, é recíproco. E Deus, amados, ele responde a essa reciprocidade. Ele responde, amados, às suas atitudes. Amém? Amém. O juízo de Deus, ele vai vir sobre todos. Mas o bater do martelo, amados, de para onde você vai, decide para onde você vai, amados, são as suas atitudes. Não, foi tal, eu fui jogado nessa prisão. Por que você foi jogado? Amados, a lei é para ser cumprida. As pessoas levam uma multa e ficam com raiva porque levou uma multa. Mas por que você levou uma multa? Porque você infringiu uma lei. E aqui, amado, está dizendo que eu recebo como presente, como uma resposta de Deus para mim. Quando eu obedecer, eu recebo salvação. Então todo mundo é salvo? Não. E quem é salvo? Aqueles que obedecem, aqueles que andam com Deus, aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Onde é que está a vontade de Deus? Na palavra, na Bíblia. Como que não lê a Bíblia? Como que não busca conhecer o que está escrito aqui? Como é que você vai conhecer? E muito menos agradar a Deus. Não pode, não tem condição de você querer agradar uma pessoa se você não conhece ela. E a Bíblia, mas é Deus falando para você, é Deus conversando com você, é Deus dizendo aquilo que Ele quer de você, e principalmente é Deus dizendo aquilo que Ele vai fazer com você. Isso é a Bíblia. Mas a gente isola esses fatos, a gente só presta atenção naquilo que Deus vai fazer para mim, mas deleta aquilo que eu posso fazer para Ele. Deus não precisa que você... Não, mas eu faço, por forma de gratidão a Ele, a forma de dizimar e ofertar, amados, não é porque Deus me deu, não, é porque eu agradeço a Ele. É uma forma que eu entendo que foi Ele que proveu da minha vida, é uma forma de gratidão. Não é porque eu tenho que devolver, tenho que uma obrigação, ninguém faz isso. Faça a Bíblia e faça de coração, amém? Amém. Bota lá de novo, gente, sai daqui da minha tela. Hebreus 5, 8. Pagou aí?
Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Ei, presta atenção. Jesus aqui não sofreu porque ele pecou. Esse sofrimento fazia parte de quê? Da sua humanidade. Amém? Mas ele topou fazer isso. Esse sofrimento aqui fazia parte da humanidade. E muitas vezes, amados, infelizmente nós somos assim. Mas a gente só aprende quando é chibata. A gente só aprende quando é sola. A gente só aprende, amados, quando a gente é corrigido. Pode prestar atenção, porque por causa da nossa humanidade, cara. Rapaz, uma criança não nasce disposta a obedecer. Ele já nasce disposto, amados, a desobedecer. Menino faz isso? Não. Vai tomar banho? Não. Deixa ele aprender, não. Fica assim, sim. Vai prestar atenção? Tem um aqui que é prático que não. Para ele é ótima essa palavra. Porque ele anula qualquer coisa que seja da sua vontade para ele. Ou seja, eu que mando em mim, eu sou o príncipe da casa, eu nasci, agora sou eu que sou, agora vocês são os meus súditos. Às vezes, não. Não, vai ter agora a represália do seu não. Sério? A psicologia de hoje diga não, diga tudo não, porque o bichinho vai ficar. Olha o resultado aí dessa sociedade que nós temos hoje. Olha o resultado de crianças, amadas, que não receberam disciplina dos pais. De crianças, embora fosse filho de quem? De Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A sua humanidade precisava passar por isso. Jesus, Deus não, mas o Jesus, homem, precisava passar por isso. Porque ele se fez carne, não porque ele não tinha pecado, mas essa carnalidade precisava passar por esse tratamento. E a gente acha que não precisa. Ei, meu filho, está fora. Não é o caminho. O caminho, amados, é ardoso, não é na moleza, tá? Porque senão a gente não presta. Vocês já viram, amados, filhos que tudo tinha do bom e do melhor, berço de ouro? Olha o resultado da pessoa: arrogante, nariz empinado, não respeita as pessoas, passa por cima de tudo e de todas. Ele está aqui, você está sempre ali embaixo. Mas olha o resultado daquelas pessoas, amadas, que vieram lá do sofrimento, que passou por um pouco pão com água, e hoje o mega super empresário está aqui. Olha só essa pessoa, a diferença de caráter. E esse caráter foi forjado aonde? Na dificuldade. Todos os homens de Deus, amados, passaram por dificuldades. Todos os homens de Deus precisaram passar pelo momento de dor. A dor, amados, faz parte, amados, de educar o nosso eu. A dor faz parte de educar uma criança. Ei, pastor, não é isso não, porque aonde? Eu não sigo a psicologia deste mundo. Eu nasci de novo. E o meu novo nascimento me fez com que eu venha viver essa psicologia bíblica. E ela sempre vai ser atualizada. Pode prestar atenção, amados. Filhos realmente que foram criados, amados, ali na dor, não digo espancamento, não estou aqui respondendo de forma um espancamento. Isso não existe, tá? Estou fazendo, amados, dor não é simplesmente a pessoa, você pegar um pau, uma vara, e bater, não é isso. Tem coisas que doem muito mais do que uma pancada. Né? Tem um tratamento, tem você não vai fazer isso, não. Vai me desce. Menino que é pior que uma pancada. Da primeira vez eu me dei o celular. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu te peço. Não, mas você não, pai, eu faço tudo que você quiser. Só não sei não. Que dá logo uma crise medonha. Né? Muitos se comportam dessa forma. Amém? Mas você presta atenção, uma criança que nunca disseram não, que sempre tem tudo bom pela na mãozinha. Uma criança chata. Vem para cá, meu filho, senta aqui. Muito bem. Por quê? Porque, meu filho, infelizmente, a criança, esse menino foi mal criado pelo pai. Não, o pai não é ele, não. Ele é formado, é você que forma um bichinho. Aí a criança fica chata, rapaz, é terrível, melhor tipo de criação, meu filho. Eu não vou nem dizer se não está na mão de você, não, porque senão ficou e tudo dá processo. Eu não tenho dinheiro para pagar nada. Certo? Amém? Amém. Agora, mas eu quero
Vou te fechar aqui. Andar com pessoas é bom? É. Agora, se você anda com quem não presta, você vai ser quem não presta. Ditado me diz com quem te mandas que eu direi quem tu és. Você quer ser uma pessoa melhor? Manda uma pessoa melhor que você. A minha esposa foi ontem, teve uma vigília lá no Jardim Cima, tá? E foi para a vigília, chegou lá, veio um pastor de fora pregar na vigília. E ele escreveu um livro, e a minha esposa comprou esse livro. E eu vi esse livro hoje, rapidinho, fininho, uma lapada só li ele. Muito interessante. E ele falando, sabe de quê? Da vida dele, da infância. Para chegar até onde ele chegou. Gente, é exatamente isso aqui. Ele era uma criança, onde um casal estabilizado, na igreja, tinha o seu culto familiar, não podia sair de casa, o parque de diversão dele, a sala de diversão dele era a sala, o quintal, ele, a irmã dele, tal. Aí meu filho veio o quê? A separação, o divórcio. E aí, como veio o divórcio, ele ficou com a mãe e a mãe liberou geral. E ele pôde sair para a rua, e pôde conhecer amigos. E esses amigos levaram ele, sabe para onde? Para não esticar muito para agora, marginalidade, droga, prostituição. Sabe por quê? Porque ele andou com essas pessoas. Enoque andou com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Enoque escolheu andar com o bem, não com o mal. Enoque escolheu andar com quem presta, não com quem não presta. Enoque escolheu andar com quem tinha exemplo para dar para ele. Enoque escolheu andar com quem tinha alguma coisa para dar para ele, para poder ser uma pessoa melhor. Então aquele ditado vale até hoje. Me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com uma pessoa que não presta, você vai ser igualzinho. Não tem para onde errar, é certeza. Enoque andou com Deus, não foi Deus que andou com ele. Foi ele que escolheu andar com Deus. Caim escolheu andar com o mal. E toda a sua geração perpetuou-se andar com o mal. Mas foi porque o pai de Caim, a sua herança andou com o mal? Não, foi porque todos eles escolheram. Você escolhe a vida que quer ter, meu filho. Agora tem um preço a pagar. Porque andar com Deus é fácil? Não. Vai ter que cumprir o que ele estabeleceu. Se o filho passou por dificuldade, por sofrimento e foi aperfeiçoado, você ficou melhor ainda. Então esse é o caminho. Mas o que é que a nossa sociedade diz hoje? Não, para que sacrificar? Não, a vida é assim, é só de moleza, só de likes, não sei quantos mil likes, e o dinheiro caindo na conta. É esse estilo de vida que estão se vendendo aí fora, os bestas. Então um cadinho ganhando dinheiro nas costas desses bestas. Não precisa muito esforço. Pai, da maior dificuldade dos nossos pais é a questão trabalhadora. Oxi, essa palavra hoje está esquecida. Existem muitos trabalhos, muitos empregos, mas infelizmente muita vaga por aí, sabe por quê? Porque eles estão querendo viver disso aqui, viver de ganhar dinheiro fácil. Estão se mostrando como ganhar dinheiro fácil, como pensar que a vida fácil não existe. E com Deus, meu filho, se prepara, porque vai ser ainda mais difícil ainda, sabe por quê? Porque você vai ter que negar para ser Deus. Como eu disse, muitos estão na igreja, mas você quer sacrificar? Muitos, não, eu quero, eu fiz, foi domingo passado, foi passado dia. Eu preguei sobre o escravo da orelha furada. Muitos querem falar, não, eu quero dizer, eu amo o Senhor, mas peraí, vamos agora dar uma demonstração, uma prova de que você ama o Senhor. Quando eu peguei aqui o martelo para cá, não, por quê? Porque você não quer passar pela dor. Se você quer crescer, crescer dói. Se você quer crescer, o Senhor dói. Se você quer andar com o Senhor, se prepare para a lapada. Pessoas de caráter, homens e mulheres de caráter, mas passaram pela dor. E hoje são pessoas de caráter. E ensina a mesma coisa para os seus filhos. Por quê? Porque eles querem que os seus filhos sejam igual a ele, amados. Amém? Amém. Andar com Deus é fácil? Nunca foi. E nem vai ser. Mas prestem atenção a coisa. Meu filho, o mundo tem para lhe dar. E ele não é igual ao papai e mamãe, não. O mundo não é igual a Deus, não, meu filho. Deus tem misericórdia. O mundo não. Olha aí. Quantos jovens desse assim, tudo.
Porque dizem, como esse pastor pregou aqui, como esse pastor no livro dele, o jovem pensa que tem liberdade, uma liberdade que te conduz à morte, uma liberdade que te conduz a um sofrimento não regenerativo como que é o de Deus. Que liberdade é essa? Liberdade em que as pessoas, eu só posso ficar feliz, eu só posso me divertir se eu estiver drogado, de alguma forma, de algum produto químico. Que liberdade é essa? Eu não tenho liberdade, porque hoje eu tenho liberdade. Antes eu era escravo da bebida, prostituição, de jogo. Hoje eu sou livre, eu escolho o que eu quero. E eu escolhi a Deus. Eu escolho o que eu como, eu escolho o que eu uso, eu escolho o que eu visto. Mas as pessoas, amados, na sociedade acham que são livres. Não, elas usam porque todo mundo está usando. Elas usam, amado, quem é escravo? Eu nunca vi tanta gente escrava da moda, inclusive crente. Está usando não porque gosta, porque está na moda. Está comprando não porque precisa, é porque está na moda. Você nunca foi liberto. Você precisa se libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém?